Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, peço desculpas pelo atraso na aula de hoje, tá? É, Hoje a gente vai fazer uma coisa que é bem legal. Deixa eu mostrar aqui o outro vídeo para vocês. A gente vai usar o Blender, vai começar a usar o Blender. Deixa eu mostrar aqui a minha tela. Compartilhar som. Eu peço desculpas também, gente, porque eu não consegui editar esses vídeos da maneira como eu geralmente gosto de editar, sabe? Porque meu computador já está lotado, meu celular também de memória, e enquanto eu não compro um cartão SD, eu vou precisar dar um jeito, né? Dessa vez eu não consegui, mas eu acho que na semana que vem eu já consigo resolver isso. E então a gente vai trabalhar no Blender. E eu tô aqui no Zoom agora, porque geralmente eu gravo a voz separado do vídeo. Até porque eu faço a edição, né? Incluo texto, por exemplo. Então, pelo menos nesse início aqui do vídeo, eu vou precisar fazer no Zoom. E o resto eu vou tentar juntar com outro vídeo que está no celular agora para eu editar, e que daí eu consigo juntar um com o outro, e aí lá pelo menos eu consigo colocar texto também, porque eu acho que isso tudo facilita, sabe? Na hora de a gente aprender. Então, gente, é o seguinte, basicamente, eu acho que eu tô com um. Deixa eu pegar minha outra imagem, peraí. Bom, ótimo. Bom nos vídeos também é que a gente consegue passar rápido, assim, né? E dá para mostrar mais ou menos o que a gente faz. Então, gente, eu tô aqui no GIMP primeiro e vou explicar por quê. A gente vai fazer um boneco, tá? Eu usei o modelo de um corpo humano, um modelo 3D. A gente vai usar muito isso na modelagem em 3D mesmo e na animação 3D. Muito não, né? Porque o que a gente vai ver não vai dar tempo de se aprofundar demais. Mas eu usei essa foto, né? Que eu baixei da internet, a foto do modelo de um corpo humano. E aí eu fui desenhando por cima os bonequinhos. Na verdade, a gente nem precisa de um modelo desses, né? É só fazer uma divisão de 8 cabeças, 7 cabeças. Não sei se vocês estão tendo aulas de desenho da figura humana, mas eu fiz um boneco bem simplesinho mesmo, palitinho praticamente, formas mais geométricas, só para a gente fazer o nosso primeiro experimento no Blender. E já aviso vocês, gente, que o Blender, ele é meio complicadinho, viu? Não é que ele é complicadinho, assim, mas ele tem muitas funções. Muitas funções. Eu vou falar também sobre isso já já, tá? Mas já que estamos aqui no GIMP, a ideia é a gente fazer um boneco, tá? E esse boneco ele vai ser articulado, né? A gente vai animar as partes do corpo desse boneco. Então, observem que aqui do lado, ó, nas camadas, cada parte do corpo está separada em uma camada diferente. Então, eu coloquei aqui, ó, coxa, por exemplo, né, canela, antebraço. Cada um desses itens, cada uma dessas partes do corpo do boneco, eles estão separados em uma camada diferente. Então, isso é muito importante, muito fundamental, a gente salvar cada parte do corpo em um arquivo diferente. A gente vai salvar em PNG, tá? Então, eu fiz aquele mesmo esquema que eu mostrei para vocês na aula anterior do GIMP. Se vocês estiverem com dificuldade, vocês podem voltar lá no vídeo daquela aula
tá? Que tá explicando direitinho. Então, é isso que eu falei, cada parte do corpo tá em uma camada diferente. E daí, a gente vai clicando nesses olhinhos, ó, e é como se a gente estivesse apagando, não dando para visualizar. E aí, o que eu vou fazer é salvar cada um desses itens de uma vez, em separado. Então, no caso, eu estou salvando o pescoço, olha só. Aí eu vou lá, exporto, e eu vou exportar como PNG, tá bom? Deixa eu ver o que eu fiz aqui, que o vídeo foi gravado, né? Já faz um tempo. Eu fiz por partes. Então, eu criei uma pasta e dentro dessa pasta eu fui colocando todas as imagens. Só que ao invés de salvar em JPEG, eu salvei em PNG. Tá? A gente vai clicar lá em tipo de arquivo e clica ali, ó, PNG, exportar. Então, pescoço, né? Exporta. E exporta de novo. Tá, então, vai lá, clique em exportar e tal. E daí, eu vou clicar no olhinho de uma outra camada. Por exemplo, agora eu estou salvando uma parte do braço esquerdo. E daí, eu vou lá, salvo em PNG, exporto, né? Em PNG, não é bem salvar, é exportar. E daí, a gente vai fazer isso para cada uma das diferentes partes do corpo do bonequinho. Eles devem estar separados justamente para eu conseguir articular essas partes separadas do corpo, tá bom? Então, feito isso, aqui no GIMP, a gente vai lá para o Blender. Bom, vamos então lá para o Blender. Esse é um outro vídeo que eu fiz outro dia. Cada dia eu vou fazendo um pouco. Bom, e daí a gente, lá no Blender, gente, deixa eu dar um pause aqui. Eu já vou explicar depois para vocês um pouco sobre a interface, tá? Mas vamos fazer esse primeiro exercício, porque é isso, o Blender ele tem muitas funções, muitas mesmo. Ele é assim, praticamente uns 5 softwares, uns 5 programas de edição diferentes dentro de um único. Então, ele tem muitas funções, muitos comandos, e é muito fácil a gente ficar perdido, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui agora, gente, é o seguinte: eu vou importar as partes do corpo, né? Então, eu vou importar as imagens em PNG. Então, eu vou lá em File, Import, né? Além disso, está em inglês, e coloca lá Images as Planes, para que a imagem possa vir para a nossa área de trabalho aqui como se fosse um plano. Gente, um outro detalhe também. Deixa eu mostrar isso para vocês direto aqui no Blender, peraí. Um outro detalhe que vai ser muito importante para vocês entenderem. Deixa eu voltar aqui para o layout. Então, olha só, aqui temos um pequeno menu, né? Aqui temos um menu enorme que vocês podem ver, ó, layout, né, para a gente visualizar. Aqui, modelagem. O que que acontece? A gente está fazendo uma animação 2D. Só que o Blender, ele é um software para animação 3D, né? Então, olha só, a gente enxerga os planos, porque o que a gente recebeu aqui foram as imagens. Isso daqui são os bônus que eu adicionei depois eu vou explicar para vocês, tá? Tá uma bagunça isso. Então, o mais importante é a gente usar isso daqui, ó, 2D Animation. Mas vocês não podem esquecer e não perder de vista
que o Blender, ele é um programa de 3D, tá? Então, isso daqui, ó, essa rodinha colorida que tem aqui, ela significa que são os eixos. O que significa? O 2D é bidimensional. Então, lembra lá da matemática, quando a gente fazia aqueles gráficos do eixo X e o Y? Então, o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical, por exemplo. Quando a gente pensa num espaço, isso é um plano, né, bidimensional. Quando a gente pensa no espaço tridimensional, a gente tem altura, comprimento e volume, né? Então é o eixo X, o Y e o Z, que é a profundidade e o volume, né? Então, se eu pego essa rodinha aqui, ó, a gente clica e arrasta ela, olha o que ela faz. A gente consegue ver o plano para enxergar o objeto tridimensional, tá? Mas como as nossas imagens são planas e como a gente está fazendo uma animação 2D, bidimensional, a gente quer somente enxergar essa imagem de cima para baixo. Então, nesse caso, a gente clica nessa bolinha aqui do Z, por exemplo, porque a gente vai ver do topo para baixo. Então, eu tenho que manter esse Z aqui clicado. Só que vocês vão ver que a gente vai precisar usar algumas funçõezinhas aí daqui a pouco, de novo. Mas é muito importante vocês não perderem isso de vista. O Blender, ele é um programa de modelagem 3D, só que a gente está usando ele aqui agora para fazer uma animação 2D, bidimensional. A gente também consegue fazer animações bidimensionais nele, tá? Então, essa rodinha aqui, ela serve justamente para a gente visualizar de diversas perspectivas. Eu deixo clicado no Z, de novo, só para frisar, tá bom? Certo. Então, aqui eu tenho algumas possibilidades, né? Vocês viram escultura, animação, renderização e animação 2D. A gente vai ficar aqui na animação 2D, tá? E aqui do lado, deixa eu clicar aqui, a gente tem umas ferramentinhas que a gente vai usar muito. Então, essa primeira aqui, ó, é a de seleção, tá? Então, sempre que eu quiser selecionar um objeto, né, eu vou lá e clico em cima. Esse cursor aqui, ele vai ser muito importante para a gente pontuar uma região onde eu quero criar um objeto, por exemplo, onde eu quero criar o bone, por exemplo, né? Essa ferramenta aqui, ela serve para eu mover. Ó, o braço está se movendo aqui, na verdade. Depois a gente vai falar sobre isso. Essa daqui, ela serve para rotacionar. Mas, se a gente clicar a tecla R, a gente também consegue rotacionar automaticamente. Tá? Então, eu giro aqui a rodinha. É bom que vocês vão testando, tá bom? Essa ferramenta, ela redimensiona, aumenta e diminui os tamanhos. Então, tem essas duas anteninhas aqui, ó. Essa daqui, ela aumenta para o lado assim. Essa daqui, ela aumenta na outra direção. Agora, essa azul, ela vai aumentar a escala igualmente nos dois lados. Então, se vocês quiserem fazer aumentar e diminuir uniformemente, vocês clicam nessa azul, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que esse braço, isso, ficou de fora. E nesse daqui é um de transformação, mas as principais que a gente vai usar hoje são essas aqui, tá? Rotacionar, a escala, aumentar e diminuir o tamanho, mover, selecionar e o cursor também um pouco. O que mais que a gente tem aqui? Aqui embaixo a gente tem uma timeline para fazer as gravações, né, das animações. Aqui do lado nós temos, gente, como se fossem camadas, né? Então
é muito importante isso, a gente também vai usar isso daqui bastante. E aqui embaixo nós temos mais funções, tá? Então, propriedades do objeto que está selecionado, por exemplo, né? Propriedades de modificação, propriedades de partículas. E essa daqui, por exemplo, são as propriedades dos dados desse objeto. Né? Então, aqui eu tenho cada uma das partes em separado. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso, tá? Mas vou mostrar para vocês como ficou. Ficou meio aleatório, tá? Mas é o primeiro que a gente vai fazer, que a gente quer fazer, e que é bem legal, assim. Então, deixa eu mostrar o vídeo do que eu gravei. Eu já gravei, né? Tem que gravar de novo. Aí não rola. Bom, tá aqui então. Então, o que a gente vai fazer agora é importar essas imagens como planos, né? Então, deixa eu voltar aqui. Ó, então a gente vai lá em arquivo, file, import, né? Importar images as planes. Aí eu vou lá na pasta onde eu tinha salvado. Lá, seleciono. Ai, pena que aqui não dá para a gente acelerar muito. Ah, dá sim, né? Dá para eu passar aqui. E daí eu vou selecionar, né? E eu vou clicar em Shadeless, né? Bem importante. E se eu quiser visualizar nesse formato dos thumbnails, que daí eu visualizo mesmo a imagem, eu também posso clicar ali nessa possibilidade do modo de apresentação de como eu quero visualizar. Então, eu vou importar só o torso. Ó, ele veio pequenininho, né? E eu posso redimensionar. Essa é a minha câmera. Vocês podem clicar para ver a câmera nesse íconezinho aqui, ó. São duas setas, né? Mas é naquele ali. Então, aqui eu aumento, né, o tamanho do meu torso. Ó, eu aumentei só para o lado. E daí a gente clica no botão azul para poder aumentar de uma maneira mais uniforme, certo? E aí, para mover, a gente clica nessa outra ferramentazinha aqui, empurra ele para cima com a seta verde. E aí, depois eu importei os demais, que eles vieram bem pequenininhos, e eu tive que fazer o mesmo com todos eles. Então, clicar nesse botão aqui para redimensionar, aumentar, e esse daqui para mover, para empurrar para o lado. Lembrando que para mover a gente tem que clicar nas setinhas, tá? Empurra as setinhas para cima e para baixo. E daí, gente, com essa mesma ferramenta de mover, a gente vai movendo e encaixando as partes do corpo, tá? Então é isso, a gente vai encaixando as partes do corpo e lembrando que é tridimensional, né? E então a gente sempre vai ficar clicado aqui nesse pontinho do Z. Então essa é a minha câmera, né? Eu consigo ver o que está dentro dela. Então selecionei as demais partes do corpo. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou acelerar um pouquinho, ó, todo o restante veio. E aí eu fui aumentando, né?
a gente vai encaixando cada parte nos lugares corretos. A cabeça, né? E pronto. Vocês podem perceber também, gente, deixa eu dar um pause aqui, que nessa barra aqui da lateral está escrito Scene Collection. Então, a coleção dessa cena aqui que a gente está vendo. Né? Então, aqui tem cada parte do corpo, cada item do corpo. Ela sempre vai aparecer aqui. Tá? Então, agora eu vou para um outro vídeo, que é uma outra etapa também do que eu tinha feito. E a gente continua por lá. Bom, gente, essa é a nossa primeira aula de animação com Blender, tá? E para um tipo de animação, é um tipo de animação bem simplesinho, que existem uma série de recursos que tornam a animação 2D mais complexas. E a gente vai começar a ver sobre isso na próxima aula, um pouco. Tá? Não vai dar para a gente se aprofundar por completo, mas vai dar para a gente ver algumas funções. Essa primeira aula, a gente vai aprender a colocar os bones. Então, se a gente pensa em animação, tentem pensar no teatro de bonecos, por exemplo, num ventríloco, por exemplo. O boneco, ele tem alguns... Eu não sei o nome, tá bom? Porque não é exatamente a minha área, teatro de animação, por exemplo. Então, tem alguns pontos de manipulação do boneco, né? Então, são pontos de controle, que a gente chama no Blender, por exemplo, né? Na animação 2D. E tem também os bones, né? Que em inglês, bone é osso. Então, é como se a gente fosse colocar os ossos nesse boneco para que ele possa se articular, né? Para que ele possa se articular, criar movimentos e etc. Então, eu vou colocar essas estacas, né? Ou esses ossos em cada uma das partes do corpo da maneira como eu quero que ele se movimente. E então eu tenho os bones e eu tenho a armadura, né? Então eu vou criar uma armadura com esses bones. Então é como se eu juntasse cada um desses objetos que eu salvei, que eu importei como PNG, e eu grudasse um no outro para que eu pudesse controlar o movimento desse boneco com mais facilidade. Tá? Então, eu vou começar agora a criar os bones. Vamos ver, então, como é que ficou. Ó, para criar os bones, a gente vai lá em Add e clica em Armature, Single Bone, tá? Então, vou voltar aqui para ficar bem claro e frisado, tá? Eu vou em Add, então, armadura, single bone, tá? Reparem, gente, que o bone que ele aparece aqui é até uma coisa meio pornográfica, né? Essa imagem aí é engraçada. Mas lembrando que estamos em uma região tridimensional. Então, o que acontece? Ó, aqui, esse bone, pode ser que no Blender de vocês, ele apareça apontando para cima, porque é o eixo Z, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer é rotacionar esse bone para cima. Para eu rotacionar, eu coloco menos 90 aqui em Transform. O que acontece? Essa aba do Transform, às vezes ela fica escondida. E aí tem só uma setinha aqui no canto. E aí vocês cliquem nessa setinha aqui no canto. Não é aqui em cima não, tá? É essa setinha aqui. Deixa eu mostrar aqui no Blender mesmo. Ó, se eu... Então, são essas opções aqui, ó.
Eu vou em Item. Então, nesse Item aqui, eu vou clicar nessa rotação, tá bom? São essas setinhas aqui, que às vezes fica apagado, tá? Fica escondido. Quer ver, ó? Ele fica escondido, mas daí vocês clicam aqui no Item, clica na setinha e vai lá e coloca -90, tá bom? -90, que foi o que eu fiz aqui agora. E daí, ele vai virar no sentido do eixo Y. Aí a gente vai diminuir o tamanho dele na escala e vai mover para baixo. Esse é o meu primeiro bone, ele é a base da coluna. É como se fosse a base da minha coluna. E daí, gente, muitíssimo importante, né? A gente vai começar a fazer a extrusão desses bones. Deixa eu voltar um pouquinho para mostrar como que a gente faz essa extrusão. Reparem que eu vim nesse ponto aqui, ó, exatamente aqui, tá? Nessa aba que era ele estava no Object Mode, né? Então, quando a gente quer criar um objeto, selecionar o objeto, a gente vai ficar com essa parte aqui selecionada. Para a gente conseguir fazer uma extrusão, extrusão é quando a gente tira uma coisa de outra, né? A gente vai extrair de alguma maneira. Então, a gente vai criar filhotes, digamos assim, desses bones, tá bom? Então, eu vou fazer uma extrusão. E para fazer uma extrusão, eu vou nesse modo de edição aqui. Então, Edit Mode, tá? Então, eu vou deixar selecionado Edit Mode. Vocês podem ver que o bone estava inteiro selecionado, todo laranjinha. Mas agora, a gente quer clicar apenas na bolinha, no topo do bone, tá? Só o topo do bone tem que estar selecionado. Senão, não vai dar certo. Uma vez que apenas o topo do bone no Edit Mode estiver selecionado, laranjinha, a gente vai clicar a tecla E, tá bom? Deixa eu ver se tem como eu escrever por cima. Não, não dá para eu escrever por cima. Bom, ok. Então, eu vou usar vou clicar na tecla E de extrusão. E uma vez que eu clico na tecla E, ele vai surgir, vai aparecer um outro bone. E aí eu tenho que clicar na tela para ele fixar no lugar que eu quero. Tá? Então, imaginem que vocês estão criando pontos de controle, tá? Para uma coluna vertebral, para o pescoço, para a cabeça. Tá? Cada um desses pontos vai se movimentar. Assistam um pouquinho mais para frente e se vocês tiverem dúvida, depois vocês voltam. E aí, o que eu fiz? Eu cliquei na bolinha do centro, ali de onde eu quero que saia o ombro. Ó, ela tá laranjinha, né? E daí, eu puxo mais um bone na direção do ombro, depois do braço, antebraço e as mãos, tá? De novo, deixa laranjinha a bolinha do centro, clica no E para fazer a extrusão, E de novo e clica no E de novo, tá? Aí eu vou fazer a virilha, por exemplo, para um dos lados. Se vocês clicarem nessa mãozinha aqui, vocês conseguem arrastar o plano de trabalho. E isso ajuda muito quando a gente precisa dar zoom, né? Diminuir o zoom e etc. Então é isso, clica na bolinha do bone, pressiona a tecla e arrasta. Né? Foi.
Agora, gente, eu tô aqui, ó, no Object Mode, né? Antes eu tava no Edit Mode, para eu conseguir fazer a extrusão e editar, né, esses bones. E agora eu vou entrar no modo do objeto. Por quê? Porque eu quero renomear esses bones para eu saber qual que é qual e eu não me confundir, porque isso vai ser importante para mim depois. Tá bom? Então, o que eu vou fazer é o seguinte: é, eu vou nesse ícone aqui, ó, Object Data Properties, e vocês podem ver que nessa caixa, ó, Vertex Groups, eu tenho todos os nomes dos bones. Ah, não, desculpem. Então, no Edit Mode, né, a gente vai clicar nesse ossinho aqui, que são os bones, e aí a gente vai clicando em osso por osso, um por um, e vai alterando o nome, tá? Então, Edit Mode, e daí eu venho aqui nesse osso, e eu vou clicando um osso de cada vez e vou alterando os nomes. Deixa eu passar um pouquinho mais rápido. Né? Então, coloquei para cada um deles, eu renomeei, porque isso vai ser importante para a gente depois, né? Virilha, as pernas, etc. Bom, gente, daí vocês podem reparar que aqui eu tenho esse link, eu tenho essa camada da armadura, né? E eu tenho todas as outras camadas dos objetos que são partes que compõem esse corpo. O que eu quero fazer é combinar, né, esses ossos aqui com os meus objetos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui nas camadas, porque no meu caso está um pouco mais difícil de selecionar o objeto em si, porque esse frame aqui, ó, eles estão muito parecidos, tá? Se o de vocês não tiverem, tiver mais curto, no tamanho do objeto mesmo, vocês podem selecionar direto no objeto. Mas eu seleciono aqui, tá? Direto na camada. Seleciono primeiro todos as partes do corpo, tá? Em PNG, cabeça, pé, etc. E depois eu vou pressionar Shift, né? Sempre com o Shift pressionado, na verdade. Quer dizer, aqui é o Ctrl, né? Pressionado, porque a gente não quer, a gente quer selecionar tudo menos a armadura, tá? Tudo menos a armadura. E aí, depois que a gente selecionar todas as partes do corpo, é que a gente vai começar a selecionar a armadura. E daí, para selecionar a armadura, a gente clica Shift, então primeiro Ctrl, né, para selecionar tudo menos a armadura, e depois o Shift para selecionar a armadura e clicando em um desses bônus por vez, tá? A gente tem que selecionar tudo, 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 e vamos em Edit Mode. Na verdade, Object Mode. E, gente, isso é muito importante. Ó, então, a gente está aqui no Object Mode, tá? Desculpa, não é Edit Mode, é Object Mode. E daí, a gente vai dar um comando, né? O Blender tem muito isso, tem esses comandos que facilitam, que a gente pode encontrar em outros lugares, mas esses comandos facilitam. Então, quando a gente estiver no Object Mode, a gente vai clicar a tecla Ctrl e P de pato, tá? Esse P significa parent, né? Que é você criar uma filiação, praticamente.
existe essa hierarquia e eles dão esses nomes de parenting, né? De fazer com que um seja o filho e o outro seja o pai, por exemplo. Porque é como se um acompanhasse o outro, né? O osso acompanhasse o objeto, ou o objeto acompanha o osso, né? No caso. Então, esse é o comando para para criar esse parentesco, digamos assim, né? Então, Ctrl P de parentesco. E daí a gente vai nessa opção de Armature Deform, mas embaixo dela, né, tem essa opção de Armature Deform with Empty Groups. A gente vai usar esse with Empty Groups ali embaixo, tá? Bom, clicamos ali, vocês viram que tudo foi para dentro dessa camada aqui do Armature, tá bom? Tudo foi lá para dentro dessa camada do Armature. E se a gente for no Pose Mode, não é no Pose Mode, não. É no Object Mode. Então, cliquei ali em um objeto, ele está no Object Mode aqui em cima. E aí eu venho nessa opção aqui, que é o Object Data Properties, e que daí aparecem os nomes dos bônus, né, ali embaixo, e os nomes das camadas dos objetos aqui em cima. Então, eu tenho objetos em separado dos bônus, né? Então, isso daqui eu já fiz e já mostrei para vocês. Vou passar aqui para frente. Tá. Então, eu queria colocar nessa ordem, na verdade, eu fiz o inverso, mas o ideal é fazer nessa ordem que eu tô falando para vocês. Então, lá dentro dessa abinha ali do Armature, aqui nessa camada, tá? A gente vai selecionar uma parte do corpo. No caso, eu selecionei o pescoço. E aqui embaixo, que é onde está acionado esse quadradinho aqui, ó, no Vertex Groups, tá bom? A gente vai clicar no item do pescoço e vai clicar em Assign. E uma vez que eu fizer isso, o pescoço vai ficar bem grudadinho com o bone, tá? Então, uma vez que eu mexer o bone, eu consigo também mexer o pescoço, entendeu? Então, é isso que a gente vai fazer. Aí, o que acontece? A gente tem que ficar mudando de Edit Mode para Object Mode. Isso é meio chato, tá? Mas a gente tem que fazer isso e a seleção do objeto de vocês, no caso, uma parte, o antebraço, por exemplo, o quadril, que está nessa aba de cima, a seleção ela tem que ficar ou laranja ou meio acinzentada, tá bom? Então, mais ou menos desse jeito aqui, ó. Peraí, deixa eu selecionar aqui, ó. Edit Mode. Ó, tá vendo que ficou laranja? Então, é nesse estilo aqui, Edit Mode. E daí, eu vou aqui embaixo, no bone referente a esse Edit Mode. Ó, no caso, eu peguei agora. Vou pegar aqui o braço direito. E eu vou lá nos ossos, né, do braço direito, eu tenho que mudar para o Edit Mode. E aí eu clico em Assign para ele juntar. Vamos fazer mais um pouco para isso ficar bem claro.
Então, ó, Edit Mode, né? Ele ficou laranjinha. O problema é que no meu ele estava selecionando mais de um ao mesmo tempo, por causa desse erro no jeito de salvar. Mas, então eu selecionei o antebraço do objeto e o bone do antebraço direito, por exemplo. Então, um grudou no outro quando eu clico em Assign. Então, em Edit Mode, por exemplo, a gente seleciona, vai lá no Vertex Groups, vou escolher mão direita e clico em Assign. Vou lá no Object Mode. Seleciono uma outra parte do corpo. E depois em Edit Mode, eu seleciono o bone e clico em Assign. Tá, ficou laranjinha, seleciona outra parte e clica em Assign. Então, braço esquerdo, o bone do braço esquerdo e o objeto do braço esquerdo. Clique em Assign. Daí um vai acompanhar o outro. Então, antebraço esquerdo agora, o objeto, e depois o bone, que vai estar ligado a esse objeto. Antebraço esquerdo, mudo para Edit Mode e clico em Assign. Tá? Então, só vai aparecer essa opção do Assign quando a gente estiver nessa edição, no modo de edição. Se a gente não estiver no modo de edição, o Assign nem aparece. Mas a gente precisa do Object Mode para conseguir selecionar o objeto. Tá? Então, a gente vai fazer isso em cada parte do corpo. E daí, a gente vai fazer, né, nas diferentes partes do corpo e tal. E daí, a gente vai começar a testar. Então, olha só, lá no Pose Mode, ó, aqui no Pose Mode, a gente consegue manipular um pouco mais os bones, tá bom? Então, aqui o que eu quero fazer nesse Pose Mode é experimentar para ver se o movimento do bone ele está acompanhando o movimento do corpo do boneco, se eles estão grudadinhos já. Se eles não estiverem acompanhando, é porque deu errado aquela junção que eu fiz agora de clicar no Assign aqui embaixo no objeto, tá? Então, vamos ver se está funcionando. Como que eu faço isso? No Pose Mode, tá? Ó, Pose Mode. Eu vou clicar no bone, que eu quero ver como é que ele está rotacionando, tá? Eu clico no bone e eu vou clicar na tecla R, ou então nessa bolinha aqui de rotação, tá? Então, se eu clicar na tecla R, vai aparecer uma setinha e que ela já faz uma rotação do objeto. Então, vamos ver. E ele vai rotacionar o tronco, mas também rotaciona o restante. Vocês viram aqui que o tronco não está acompanhando, né? Ó, os braços estão acompanhando, a cabeça está acompanhando, mas o tronco não está acompanhando o bone. Então, eu vou ter que refazer esse pedaço aqui, tá? Só estou mostrando para vocês o erro, porque eu acho muito bom que
Daí vocês também vão poder corrigir alguma coisa que faltar. Ó, cliquei no torso, né? Então, Edit Mode. Vou lá escolher o torso no Vertex Groups, que é o bone, né, do torso, o osso do torso, e clico em Assign, tá? Aí agora, vamos ver se deu certo, né? Eu vou clicar no bone e clico no Pose Mode. E aí eu rotaciono. Aí agora ele tá funcionando. Agora sim, agora deu certo. Então é isso, eu vou testar em vários outros para ver se eles estão dando certo, né? Ó, tá dando certo agora. E agora que ele tá rotacionando direitinho e tal, todas as partes do corpo a gente vai começar a animar, tá bom? Então, basicamente, eu vou lá para o frame 5, né? Acabei de colocar aqui, ó, no frame 5, e eu vou começar a criar alguns movimentos nesse corpo. Eu vou fazer movimentos bem aleatórios, viu, gente? Não vou pensar muito numa sequência de movimentos, eu quero fazer movimentos bem aleatórios mesmo, tá? E, a gente vai acionar esse botãozinho aqui, ó, que tá aqui embaixo, tá? Eu sei que tem a seta aqui. Esse botãozinho aqui, ó, que é azul, pra gente gravar esse frame no 5, tá bom? Então, eu tô aqui criando o movimento que eu quero que fique. Né? Eu fico um tempão aqui fazendo movimento e tal. Vou acelerar um pouquinho aqui. Tá, então fiz aqui no frame 5. Então, aí, como é que ficou? E é legal porque ele tem essa continuidade, né? Não é que nem na animação tradicional que a gente passa, por exemplo, de uma página de um desenho para o outro e tem uma transição abrupta, né? Aqui ele realmente tem uma continuidade no movimento. Então, ele acompanha as curvaturas dos movimentos que são feitos, por exemplo, né? Então é isso, viu, gente? Estou fazendo movimentos bem aleatórios, mas sempre tentando lembrar daquela ideia de equilíbrio, né? Mais ou menos, de tentar deixar, né, um equilíbrio, por exemplo, a linha do pé, né? Tentando equilibrar com as outras partes do corpo que são levadas de lado, né? Um pouco exagerado, mas enfim, um pouco bem exagerado, mas enfim, movimentos, né? A nossa perna, por exemplo, não faz esse movimento aqui, ela faz um movimento para trás, né? Não esse daqui. Mas enfim, a animação a gente pode experimentar de tudo. É, é isso. Então volto lá do zero, começo agora, porque eu não alterei os frames ainda. Tá aqui, ó, o start começa com 1 e termina com 250. Né? Então agora eu vou para o 15 e eu vou acelerar um pouquinho mais também, porque é isso, aí agora é só rotacionar criando as poses e esse botãozinho aqui tem que estar acionado, né? Em cada frame.
Então, eu posiciono ele. Vamos ver como ficou. Aí é legal a gente fazer uns estudos do movimento mesmo, né? Aí agora para o próximo. Acelerar um pouquinho mais. Né? E agora, ó, o último é no 25, agora no 30. Eu vou alterando um por um dos bônus. Aí a gente vê de novo como ficou, altera mais um pouco. É muito legal brincar com isso. Tem muitas outras possibilidades que a gente vai ver de colocar constrições, por exemplo, que é muito legal, assim, para estabelecer algumas definições do movimento no espaço determinado. Mas a gente vai ver isso na próxima aula, tá? E, por fim, deixa só eu colocar aqui. Vamos ver como ficou. Então, ele foi até os 55, né? E daí, eu vou ali no start e no end, né? Então, ele começa com 1, termina com 55. Ele diminuiu ali os frames. E aí, ele fica eternamente ali tocando. E é isso, gente. É até esse ponto que eu gostaria que vocês chegassem, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam fazer. Se tiverem dúvidas, me avisem, escrevam no mural. E no início da próxima aula eu respondo essas dúvidas, tá bom? E é isso. Espero que estejam bem. Um grande abraço e até mais.